E nesse vídeo eu vou falar sobre Silas Malafaia e sua tentativa, na minha leitura, de dividir a direita. Este vai ser o assunto do vídeo de hoje. Para quem não está sabendo, o pastor Silas Malafaia deu uma entrevista para Mônica Bergamo, que eu vou até mostrar para vocês antes de fazer o meu comentário, porque para quem não viu, acho que é importante ter uma noção do que está acontecendo. O Silas, na minha leitura, parece que ele tá querendo dividir a direita, porque ele tá lavando roupa suja perante o público, justamente para uma jornalista da Folha de São Paulo. E ele pegou pesado com o Bolsonaro. E eu quero dar minha opinião sobre o que aconteceu aqui em São Paulo e a situação que Bolsonaro foi colocado. Afinal de contas, havia um candidato que supostamente representaria a direita, que era o Ricardo Nunes, e aí, de repente, surge o Pablo Marçal. E aí o Bolsonaro se ferrou nessa porque o Pablo Marçal começou a capitalizar numa velocidade impressionante o eleitorado da direita, já que o Nunes, de fato, não é de direita. Mas na sequência eu falo o que eu penso sobre tudo isso que aconteceu e a posição delicada que ficou o Bolsonaro nesse primeiro turno. Antes vou dar aqui um play para vocês entenderem o que falou hoje o Silas Malafaia para a Folha de São Paulo. Vamos Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições em São Paulo ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como? Mas aqui, o que o Silas Malafaia queria? Que se fosse o Pablo Marçal e o Boulos pro segundo turno, que o Bolsonaro falasse o quê? Assim, enlouqueceu o Silas Malafaia. Vai deixar um comunista ganhar? Pelo amor de Deus, né, Silas? Você diz que ele é inteligente, apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, e ora fala Bolsonaro. Bom, então esse aqui é o trecho da entrevista que o Silas Malafaia deu para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Falando o que eu penso sobre o que aconteceu aqui em São Paulo, porque aqui realmente foi um cenário que foi extremamente complicado. Por quê? O Bolsonaro nunca escondeu que o candidato do coração dele não era o Ricardo Nunes. Não era o Ricardo Nunes. Seria o Ricardo Salles. Seria o Salles. Porém, por uma questão partidária, o PL, que é presidido pelo Valdemar Costa Neto, que é o dono do partido, não queria o Salles, e aí o Bolsonaro teve que, digamos assim, aceitar o Ricardo Nunes, só que o Bolsonaro conseguiu pelo menos colocar o seu vice nessa chapa, menos mal. Só que até então, não tinha a figura do Pablo Marçal no quadro eleitoral. Aí, de repente, quando se definiu que o Salles não seria candidato e que Bolsonaro apoiaria o Ricardo Nunes, que até então ainda seria uma posição confortável para o Bolsonaro, porque a contrapartida seria candidato de esquerda, não que o Nunes não seja, mas o Nunes é uma centro-esquerda, vai. Não dá para falar que ele é um estilo Boulos, obviamente, mas é um cara de centro-esquerda. Mas até aí, tudo bem. Aí vem o Pablo Marçal, um cara que inegavelmente se comunica muito bem, se pode gostar do cara ou não, mas o cara se comunica muito bem, abraçou a pauta da direita como ninguém, bateu de frente com o sistema, bateu de frente com a imprensa e, de fato, ele trouxe um eleitorado importantíssimo da direita pro lado dele. Inclusive, mesmo sem ter o apoio formal do Bolsonaro. Ao longo do primeiro turno, de fato, tinha momentos que o Bolsonaro estava meio hesitante, até porque
olha que situação que ele ficou. Surge um cara que com uma pauta totalmente de direita e o Bolsonaro tendo que apoiar o Nunes, que não é um cara de direita, mas por questões circunstanciais do PL, ele, enfim, acabou criando e tendo essa situação no colo do Bolsonaro. E aí o Bolsonaro também não podia ficar batendo muito no Marçal, porque muitos bolsonaristas foram pro Marçal. O discurso do Marçal foi um discurso da direita aqui em São Paulo. Isso é inegável. Talvez até de uma maneira que foi até menos pior pro Bolsonaro, o Pablo Marçal acabou fazendo aquela burrada de mostrar um laudo falso. Há quem diga que o Pablo Marçal fez até de propósito porque ele queria sair da corrida eleitoral. Bom, não sei. Não sei se um dia a gente vai ter essa resposta. É uma possibilidade, mas eu não cravo nada. O fato é, ele apresentou um laudo falso e, obviamente, isso o tirou do segundo turno. Na minha leitura, o Boulos jamais iria pro segundo turno. Então, pro Bolsonaro, menos mal. Porque você imagine se fosse um segundo turno de Nunes com Marçal. Aí o Bolsonaro tava lascado, né? Porque ele ia ser bombardeado dos dois lados. Pela situação que se criou com a entrada súbita aí do Marçal na corrida eleitoral em São Paulo e o cara realmente se cacifando e crescendo rapidamente. Bom, então o contexto em São Paulo foi esse. O Silas Malafaia abraçou a candidatura do Nunes, né? Então ele desde o começo foi Nunes e que ele cobrava essa mesma determinação do Bolsonaro. Embora o Bolsonaro tenha apoiado o Nunes, mas não foi aquele apoio firme, assim. Era um apoio, hora ou outra, hesitante, dado todo esse contexto que eu falei para vocês. Só que, em contrapartida, o Silas Malafaia no Rio de Janeiro, por exemplo, ele não apoiou o Ramagem. Então, como que ele ataca o Pablo Marçal e quem apoiou o Pablo Marçal, se no Rio de Janeiro ele não apoiou o Ramagem? Então, qual que é a autoridade moral do Silas para querer ser o dono da direita temporariamente nessas eleições? E aí agora o Silas vem com essas falas pesadíssimas, detonando o Bolsonaro em praça pública. Então agora eu acho que antes o Silas estava batendo só no Pablo Marçal. Então ele comprou briga com aquela direita que estava pro Pablo Marçal. Agora, o Silas, na minha leitura, comprou briga com a direita toda. Ele jogou a merda no ventilador, quer queimar o filme do Bolsonaro, que pra mim é o que ele tá tentando fazer. Queimar o filme do Bolsonaro, queimou também do Pablo Marçal. E também fiquei com a impressão, ele saiu em defesa aí do governador Tarcísio Gomes. Eu tô com a impressão que daqui a pouco o sistema, vamos chamar assim, não sei, já tá considerando talvez, né, tô vislumbrando um pouco mais pra frente, já descartar o Bolsonaro e colocar já de forma prematura o Tarcísio Gomes de Freitas. Mas eu ainda acho que o Bolsonaro vai conseguir a sua elegibilidade, tá? Eu tenho essa expectativa. Eu ainda acho que pode ter alguma reviravolta. Então, para mim, 2026 ainda é Bolsonaro. Mas as falas do Silas ao detonar o Bolsonaro, exaltar o governador Tarcísio, para mim, eu não sei se é em nome até do PL, do Valdemar, não sei, tá? Isso aqui estou cogitando. Me parece que já está começando a deixar o Bolsonaro escanteado e colocar o governador Tarcísio Gomes talvez para 2026. Fiquei também com essa impressão. E aí o Flávio Bolsonaro, né, já respondeu o Silas falando que roupa suja se lava em casa. E é exatamente isso. Por isso que a leitura que eu faço é que o Silas não é bobinho. O Silas não é um cara que dá para dizer que é um cara burro. Não, não é. E é um cara que ainda influencia bastante gente. Para mim foi de propósito, e assim, pega todo o contexto. Bateu no Bolsonaro, na Folha de São Paulo, dando uma entrevista para Mônica Bergamo. Isso aí também, para mim, passa recado. Para mim tem informação nesse contexto da entrevista. A única coisa que eu posso imaginar é que ele já está começando, e aí não sei se é só o Silas, ele mesmo, ou se tem gente do PL, de repente Valdemar, não sei, mas tô cogitando aqui, já tentar desenhar um quadro para 2026 sem Bolsonaro. E eu ainda acho que isso é prematuro. Porque eu tenho a esperança ainda de que Bolsonaro vai ficar elegível. Porque se o Lula, que estava preso, condenado, pôde ser presidente da República, para o Bolsonaro está muito mais fácil. É só uma questão de tirar a inelegibilidade. Preso ele não está, o Bolsonaro, e também não está condenado. Mas, para finalizar o vídeo, eu acho deplorável esse papel que o Silas Malafaia está fazendo. Ele sim está desestabilizando a direita.
na eleição de São Paulo, massacrou os dois maiores líderes, né? Um líder temporário, eu tô chamando o Marçal líder, mas é que num intervalo de tempo ele pegou um eleitorado importante da direita. E o outro é o Bolsonaro. E ele conseguiu bater nos dois. Coloque nos comentários como que vocês estão enxergando essa atitude do Silas Malafaia. O que vocês pensam do pastor? O que vocês estão. Enfim, que vocês acham que ele. Qual que é a ideia dele? Tem alguma coisa com o Valdemar? Estão querendo já escantear prematuramente o Bolsonaro? Eu não descarto isso, mas deixe nos comentários o que vocês pensam a respeito. Se gostaram do vídeo, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp pra gente também sair da bolha. E os convido a me seguir em todas as redes. Em todas as plataformas eu tô como Vinícius CFP82. Aqui em cima tem o meu username. Em todas as plataformas vocês me encontram dessa maneira. Então, fica aí o convite. Até o próximo vídeo.